Olá pessoal, na aula de hoje vamos ver máximo e mínimo de uma função do segundo grau. Como sabemos, a função do segundo grau é a função escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E de acordo com o coeficiente a, a parábola poderá ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Se o coeficiente A for negativo, a concavidade da parábola estará para baixo. Concavidade para baixo, se o coeficiente A for menor do que zero, portanto negativo. Neste caso, o vértice será o máximo. No máximo, até aqui, a função cresce, a parábola cresce, no máximo até o y do vértice, depois ela decresce, certo? Então, ela tem o valor máximo. Se o coeficiente A for positivo, maior que zero, positivo, a concavidade vai estar voltada para cima. Então, a função terá um valor mínimo, porque ela decresce até no mínimo chegar ao y do vértice, depois ela começa a crescer, certo? Então, coeficiente A maior que zero, a função tem valor mínimo, porque ela vai decrescer até no mínimo o vértice, depois ela vai subir, vai crescer. Se o coeficiente A for negativo, coeficiente A menor que zero, coeficiente A aqui da função, a parábola vai ter um valor máximo, porque ela vai subir no máximo até o vértice da parábola, depois ela desce. Nós temos que o par ordenado da parábola, do vértice da parábola, é um x e um y, né? O x do vértice e o y do vértice. Então, se nós temos um valor mínimo, que é o y do vértice, nós também temos um ponto de mínimo e um ponto de máximo. O y do vértice é o valor máximo. O y do vértice é o valor mínimo, mas nós temos um ponto de máximo e um ponto de mínimo, que é onde nós vamos chegar agora. Ponto de máximo ou ponto de mínimo, na lei de formação da função. Como a lei de formação da função tem 3 coeficientes, e nós utilizamos esses coeficientes para encontrar o x do vértice e o y do vértice, e também sabemos que o valor máximo e mínimo, o ponto de máximo e de mínimo tem relação direta com o y, com o vértice da parábola, nós sabemos que o ponto de máximo ou de mínimo de uma função é o mesmo vértice da parábola. Nós sabemos que para calcular x do vértice, podemos utilizar a fórmula menos b sobre 2a, e para calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a, destacando os coeficientes a, b e c da função do segundo grau. Então, as coordenadas do vértice serão as coordenadas do ponto máximo ou do ponto mínimo. Basta nós sabermos, né, para o vértice, será que ele tem ponto máximo ou será que ele tem ponto mínimo? Nós temos que olhar para o a da função, certo? Se o a for negativo, menor que zero, então, menor que zero, negativo. A parábola possui ponto de máximo, porque ela vai no máximo até este ponto, depois ela desce. Se a parábola, se o a, coeficiente a, for maior do que zero, portanto um número positivo, a parábola possui ponto de mínimo, porque a parábola tem concavidade voltada para cima e ela desce até no mínimo este ponto. Depois ela volta a subir, a crescer. Ela tem um lado crescente, decrescente e outro crescente, ou vice-versa. Aqui nós temos um exemplo. Determine o vértice da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3 e diga se ele é ponto de máximo ou de mínimo desta função. Primeiro, nós temos que calcular as coordenadas do vértice da parábola. Dados que o coeficiente a é 1,
é o coeficiente do x ao quadrado. B é 2, é o coeficiente de x. E C é menos 3, é o termo independente. Destacando os coeficientes, nós substituímos nas fórmulas do x do vértice e depois do y do vértice. Bem, aqui nós vamos calcular primeiro o x do vértice, menos b, que é 2, divididos por 2 vezes o coeficiente a, que é 1. 2 vezes a, que é 1. Menos 2 divididos por 2. Menos 2 divididos por 2, menos 1. Temos aqui o x do vértice desta função. X do vértice, menos 1. Agora nós vamos calcular o y do vértice. Eu quero calcular de duas maneiras. Uma delas, y do vértice é igual a menos delta divididos por 4 vezes o a. Aqui eu vou calcular o y do vértice substituindo a fórmula do delta aqui mesmo, certo? Sabemos que a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, no lugar do delta, nós colocamos a fórmula do delta, divididos por 4 vezes o a. Substituindo agora os coeficientes a, b e c nesta fórmula para calcular o vértice, nós temos menos b ao quadrado, b é 2, 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3, divididos por 4 vezes o a, que é 1. Y do vértice igual menos, abro o colchete novamente, e eu abri colchete porque eu sabia que eu ia precisar usar um parênteses lá no número negativo, por isso usei colchete. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. Porque na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Ou, se acharem melhor, menos com menos dá mais. Divididos por 4, porque 4 vezes 1 é 4. Y do vértice é igual a menos 4 mais 12, 16. Já posso tirar o colchete. Divididos por 4. Y do vértice é menos 4. Chegamos no y do vértice, substituindo a fórmula do discriminante aqui mesmo nesta fórmula. Agora eu vou fazer separado, porque eu acredito que muitos haverão de concordar comigo que a gente fazendo o delta separado parece que fica mais fácil. Eu sei que para calcular o y do vértice eu preciso fazer menos delta sobre 4a. Então, eu reservadamente, num cantinho da folha, vou calcular o discriminante, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que nós já calculamos ali, mas eu vou fazer novamente. b ao quadrado, 2 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 4 menos 4 vezes 1 é 4, menos 4 vezes menos 3 é 4, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, mais 12, que vai dar 16. Delta calculado, nós trazemos para a fórmula, porque aqui a gente calculou separado. Menos o valor do delta, que é 16, divididos por 4 vezes o a, que é 1. Menos 16 divididos por 4 é menos 4. Então, aqui nós temos o valor do y do vértice, menos 4. Parece que é mais fácil, mas é a mesma coisa que nós calculamos aqui. Cada um escolhe o jeito que achar mais fácil de fazer.
certo? Então, nós temos que o vértice da parábola é menos 1, porque a gente coloca o x primeiro, e menos 4. Este é o vértice da nossa parábola. Nós temos que descobrir se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo. O que a gente vai olhar? O coeficiente A. Ele é 1 positivo, então ele é maior do que zero. Toda vez que o coeficiente A for maior do que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. A positivo, concavidade voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, nós temos ponto de mínimo, porque a concavidade, a parábola desce até o vértice, depois ela sobe. Então, ela desce no mínimo até aqui, depois ela sobe, no mínimo até este ponto, que é o ponto de mínimo. Se a parábola, se o coeficiente A, então, for maior do que zero, nós temos ponto de mínimo, certo? No mínimo até aqui, concavidade voltada para cima. E aqui nós temos um esboço desse gráfico, né? Desta função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Se nós quiséssemos fazer o gráfico da parábola, nós poderíamos calcular essas raízes fazendo... Aqui nós temos já o vértice da parábola, então a gente pode aproveitar aqui mesmo, substituindo na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz do delta, divididos por 2 vezes o a. X é igual a menos o valor do b, mais ou menos a raiz de 16, divididos por 2 vezes 1. X é igual a menos 2, mais ou menos 4 divididos por 2, que vai dar um x' menos 2 mais 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 vai dar 2 positivo. 2 divididos por 2 é 1. X, 2 linhas. Menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 menos 4 soma e conserva. Dá menos 6, divide por 2 é menos 3. Então, nós temos raízes, menos 3 e 1, menos 3 e 1. As raízes é onde a parábola corta o eixo x. Por isso que nós temos aqui a nossa parábola com as raízes menos 3 e 1. Ó, menos 3 e 1, certo? Mas o que nós queríamos ver mesmo é o vértice da parábola. Menos 1 e menos 4. Menos 1 para o x e menos 4 para o y. Aqui está o vértice da parábola. Este ponto aqui é ponto de mínimo, porque a parábola decresce no mínimo até este ponto, depois ela cresce. Então, nós temos esta função, tem ponto de mínimo, que é menos 1 e 4, o vértice da parábola.